Então, agora avançamos para a última fronteira com o Miguel Gonçalves, as últimas da astronomia. Viva, Miguel! Bom dia. Desde logo aqui há sempre novidades, não é? Parece que está tudo estudado, mas não. Há aí um sinal estranho que vem das redondezas e que está a deixar intrigados aí os cientistas, não é? E sempre que é detectado algo que não conseguimos identificar, pelo menos facilmente pelos astrónomos, temos aqui um mistério absolutamente delicioso. Este mistério vem de, brincando um bocadinho, aranhas. Aranhas que estão situadas na Austrália Ocidental. É isto que nós estamos a ver. Olha, são centenas de radiotelescópios, assim pequenininhos, que estão à superfície e que de facto parecem algumas aranhas. E captam o universo no comprimento de onda do rádio, mas no rádio de baixas frequências. Sabes que a janela do rádio é muito, muito grande. Claro. Nós temos vários radiotelescópios que operam muito bem, sobretudo no rádio de frequências maiores, mas para frequências mais pequenininhas, olha, este é o instrumento perfeito para detectar o universo nesses comprimentos de onda. E então, qual é que é a grande novidade? A novidade leva-nos até 2018 e começa logo por aí. Durante um curto período de tempo, olha, entre janeiro e março de 2018, foram detectados 71 pulsos, em tudo muito diferente daquilo que os astrónomos estão habituados a encontrar. Claro que encontrar fontes que estão a pulsar é uma coisa normal em astronomia. Nós conhecemos várias fontes desse tipo, mas não uma fonte que, olha, brilha a cada 18,18 minutos e por um período de 30 a 60 segundos. Isto pode levantar muitas hipóteses e os astrónomos que fizeram esta detecção apresentaram de facto algumas hipóteses. Será que estamos a falar de dois corpos que orbitam um à volta do outro e que exibem energia, emanam energia com este padrão? Não há nenhum modelo teórico em astronomia que construa, digamos, um duo dinâmico desse tipo. Será que estamos a falar de, olha, uma anã branca, que é a parte final da vida da estrela como o nosso Sol, que é magnética? E porquê é que é aqui magnética? Que é um pormenor interessante. É que este pulso é distorcido, ou melhor, é torcido. Parece que há ali um campo magnético poderosíssimo que está a afetar este sinal. Uma anã branca poderá ser? Teoricamente sim, mas também com este padrão nós não conhecemos nenhuma. E então, o que os astrónomos pensam que pode acontecer, e, pormenor interessante, Daniel, isto está aqui nas nossas redondezas. Isto está a cerca de 4.000 anos-luz de distância da Terra. É muito próximo. Que é como que diz, se a distância até ao centro da galáxia fosse a distância do Porto a Lisboa, este sinal estava ali detectado perto de Aveiro, mais coisa, menos coisa. E então, dizem os astrónomos que, bom, a fonte tem que ser algo muito pequenininho, mais pequeno do que o próprio Sol, mas muito mais maciço do que o Sol. É extraordinariamente magnético. Quão magnético? Se de facto isto for aquilo que se chama magnetar, ou seja, uma estrela de neutrões com um campo magnético poderosíssimo, estamos a falar de um campo magnético, olha, para teres uma ideia, é uma estrela com cerca de 2,3 vezes a massa do Sol e que tem 20 km de diâmetro, com um campo magnético que é 1000 vezes mais poderoso que uma estrela de neutrões normal e quadrilhões de vezes mais poderoso do que o campo magnético da Terra. Agora, isto não explica totalmente o sinal que nós vimos. Este é o candidato mais forte para explicar este padrão de rotação deste magnetar, que, se for um magnetar, é aquilo que chamam um magnetar de longa duração. Ou seja, os pulsos dilatam-se mais no tempo que aquilo que nós estamos à espera de encontrar em estrelas deste tipo. E, portanto, a novidade passa por aí. Nós não conseguimos explicar por inteiro uma estrela com este tipo de pulsação. Se for um magnetar, é um magnetar muito próximo de nós. E se for um magnetar de longa duração, os próprios astrónomos achavam que não era possível detectá-los com a nossa instrumentação. Mas eis então este mistério às portas da Terra, autenticamente. Sim. E agora o que é que isto vai precisar? Vai precisar de mais dados, mais observações, até porque, eu repito este pormenor que é muito importante, ele apenas foi detectado em 2 meses, em 2018. Subitamente, depois, nós não conseguimos encontrar mais este tipo de fonte. Será que há aqui um problema de instrumentação? Será que ele passou a ter um registro depois de rádio que foge à nossa detecção? Nós não sabemos e por isso é que em astronomia precisamos sempre de mais observações com outros radiotelescópios para perceber o que é que nós estamos a falar. Muito bem. E vamos, de radiotelescópicos ainda vamos falar mais adiante, mas para já, aquilo que eu gosto muito que abordes também aqui, que tem a ver essa ligação de como é que a tecnologia espacial acaba por, de facto, afetar a humanidade positivamente, como ela pode ser usada, e, portanto, podes cruzar aqui experiências de viagens e exploração espacial
com energia e inteligência artificial. Como é que os humanos acabam por beneficiar com isso? Não é? Vamos até a África com boleia, com a Galileu, com a Voyager, porque a história começa mesmo assim. A África, quando falamos em África, sobretudo a África Ocidental, nós ainda hoje sabemos que é um continente com uma série de problemas a nível económicos e, neste caso em particular, ao nível do seu sistema elétrico, da rede elétrica. Diz o Banco Mundial que cerca de 50% da população africana ainda não tem acesso à eletricidade e há apagões regulares de 44 horas por mês em África. Onde é que entra aqui a Voyager e a Galileu? Porque foi nestas missões que começaram a aparecer os primeiros protótipos, obviamente muito rudimentares, da inteligência artificial, que foi criada pela NASA e pelo JPL, na altura com o nome Spacecraft Health Interference Engine. Então o que é que fazia este tipo de perito, digamos assim? Olha, exatamente o que faz a inteligência artificial. Tenta perceber in loco, digamos assim, em tempo real, quais são os problemas que tem a nave e ter a capacidade de decidir no momento qual a melhor maneira de resolver esses problemas. E aconteceu, de facto, um problema. Olha, em 1989, quando a Voyager 2 se aproximou de Neptuno, houve ali um problema no sistema de telecomunicações da Voyager 2. Como podes imaginar, se aquilo não fosse imediatamente resolvido, nós não tínhamos as imagens deslumbrantes como aquelas que nós estamos a ver de Neptuno. E foi nessa altura que este sistema rudimentar de inteligência artificial provou que era robusto. E foi o mesmo que foi utilizado também na Galileu. Vamos dar um salto até 2014, porque uma empresa norte-americana, a Beyond Limited, licenciou precisamente este sistema rudimentar de inteligência artificial e incorporou no seu leque de oferta comercial para poder ajudar quem com esta inteligência artificial? Olha, petrolíferas para encontrar os melhores poços de petróleo, gás natural exatamente da mesma maneira e vamos à África. Precisamente montar sistemas de gestão de rede elétrica muito mais eficientes. Tanto que eles estão a montar na África Ocidental a primeira central elétrica totalmente alimentada e gerida por inteligência artificial. E, geralmente, o que acontece é a energia é colocada imediatamente na rede elétrica e isso pode, às vezes, criar alguns problemas. O que faz esta inteligência artificial é perceber qual é que é o perfil de utilização dos dispositivos elétricos e fazer uma gestão inteligente e equilibrada. E isso poupa dinheiro, isso poupa também problemas futuros, porque para além da energia, este sistema também é utilizado, Daniel, num sistema de água, de canalização, para fazer também uma gestão inteligente da gestão da água. Quer na eletricidade, quer na água, há enormes perdas. Ou se perde na rede, ou então é produzido a mais quando não é preciso e é produzido a menos quando não é necessário. Com o sistema de inteligência artificial, ele quase que antecipa onde é que estarão os problemas, quer no sistema elétrico, quer no sistema de água. E, portanto, já está em funcionamento este sistema que, repito, tem origem no espaço, tem origem na maneira como salvou missões espaciais e depois segue aquilo que é conhecido como os spin-offs na área da transferência de tecnologia e é colocado ao dispor das empresas gratuitamente, isto também é um aspecto muito interessante, para poderem desenvolver protótipos cada vez mais avançados. E, portanto, nós temos hoje, e vamos ter cada vez mais, em África, num continente que tanto precisa, esta tecnologia de origem espacial para fazer uma melhor gestão dos recursos daquela zona. Muito bem. Voltas a falar agora, para terminarmos, de imagens obtidas com o radiotelescópio sul-africano. Não é? Penso que vais concordar comigo que cada uma destas fotos parece uma obra de pintura, uma obra artística. Sim, elas normalmente depois de tratadas são belíssimas. E que vem do telescópio, o radiotelescópio Meerkat, do Observatório Africano do Sul de Radioastronomia. Olha, vamos ver 4 imagens, que são as de maior detalhe até ao momento do comprimento de onda de raio do centro da nossa galáxia. Esta primeira mostra-nos precisamente o plano galáctico, onde vemos zonas de formação de estrelas, vemos uma grande população de filamentos de rádio. Esta segunda que nós estamos a ver são os vestígios de uma supernova, os vestígios esféricos da explosão de uma estrela de grande massa, também no comprimento de onda do rádio. A imagem seguinte que nós vamos ver, vemos uma forma de cirro de uma super bolha também, grandes filamentos de rádio, tudo ali na zona do coração da nossa galáxia, que mostra que é muito mais ativa do que aquilo que nós pensávamos. E onde reside, Daniel, o super buraco maciço, de mais de 4 milhões de massas solares. E por último, esta imagem
é também mais um remanescente de uma estrela que explodiu, uma supernova, onde vemos à esquerda uma coisa que os astrónomos chamam um rato, que é um pulsar que está a fugir, e à direita vemos também mais um longo filamento de rádio conhecido como a serpente. E parece ou não parecem obras de pintura? Não, Daniel? são autenticamente Dava para imprimir e colocar nas nossas extraordinárias, sim. casas. É uma mistura lindíssima de ciência, porque aquilo é ciência, é importante que se diga isto. Aquilo mostra mistérios da ciência no coração da Via Láctea, mas dão autênticas obras de pintura. Sim, é aquilo que a olho nu nunca conseguiríamos ver, mas com a tecnologia. Sabes que, já agora para terminarmos, quando vi o nome do radioscópio, o Meerkat, achei graça, porque o Meerkat do radioscópio é o acrónimo, não é? Sim. Para juntar as siglas, mas Meerkat na África do Sul é o nome que dão a uma suricata. Portanto, está aí uma brincadeira. Estás a ver? Hoje também, Já aprendi hoje contigo, também é aprendeste serviço qualquer público coisa, puro estás a ver? na RTP. Miguel, obrigado. Bom Obrigado. dia e bom domingo.